Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à mesa redonda, a qual é intitulada Março Amarelo, Conscientização e Prevenção das Doenças Renais em Cães e Gatos. Este evento ele está sendo organizado pelo curso de graduação em Medicina Veterinária, pelo Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária e também pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade de Franca. Então, em nome da comissão organizadora, eu, professora Fernanda Guzuen, eu gostaria de agradecer a participação dos convidados e dos integrantes da mesa, dentre elas a Suelen Rodrigues Maia, que é médica veterinária pelo Centro Universitário Mourão Lacerda, também possui residência em clínica médica de pequenos animais aqui pela Universidade de Franca, ela então fez o programa aqui conosco, foi um prazer tê-la como aprimoranda. Ela também fez mestrado em ciência animal nessa mesma instituição. Também é doutora em medicina veterinária pela Unesp de Botucatu. E atualmente a Suelen ela é pós-doutoranda em medicina veterinária, com ênfase em terapias de purificação sanguínea, também pela Unesp de Botucatu, além de ser membro da diretoria do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinária. E atualmente ela trabalha aí na área de clínica médica de pequenos animais, com ênfase em nefrologia, urologia e terapias de substituição renal. Suelen, muito obrigada pela sua participação nesse evento. É um prazer tê-la conosco nessa tarde. Oi, Ferzinha, carinhosamente Ferzinha. Gostaria de agradecer o convite, é sempre uma honra poder participar, né, dos projetos de extensão da pós-graduação da Unifran. Até gostaria de parabenizar, né, essa iniciativa todo ano, né, fazendo esse projeto de extensão, conscientizando, né, participando bastante dessa desse intermédio entre pós-graduação, comunidade, médicos veterinários, né, que a gente sabe que é fundamental. Então, muito obrigada, Fer, é um prazer estar aqui e espero contribuir aí nesse bate-papo. Com certeza, sua contribuição será extremamente válida. Também não poderia deixar de agradecer a Maria Gabriela. Pessoal, só vou pedir. Pessoal, por favor, feche o áudio de vocês. Dando sequência, então, eu gostaria também de agradecer a presença da Maria Gabriela Picelli de Azevedo, que também é médica veterinária formada pela Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral, que é a FAEF, também fez programa de aprimoramento em clínica médica de pequenos animais nesta mesma instituição. Também cursou o programa de aprendizagem e treinamento em nefrologia em pequenos animais pela Unesp de Botucatu. Ela também é mestre e doutora em clínica veterinária, com ênfase na área de nefrologia e urologia, e terapias dialíticas em pequenos animais, também pela Unesp de Botucatu. E no momento, né, atualmente, ela está atuando com atendimento especializado em nefro e urologia de pequenos animais, tanto em Botucatu como na região, e também ministra aulas em pós-graduação e treinamentos técnicos, né? Sempre nesse enfoque aí na nefrourologia e terapias dialíticas em cães e gatos. Muito obrigada, Maria Gabriela, pela sua participação também. É um prazer conhecê-la e gostaríamos então de te agradecer aí por prontamente ter aceito o nosso convite. Imagina, Fer, eu que agradeço, né? Agradeço a Su pela indicação. É sempre um prazer a gente conseguir discutir um pouquinho mais de nefro e tentar melhorar esse cenário, né? Incrementar mais. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de melhorar a medicina veterinária como um todo, né? A gente tem que participar e realmente incentivar. Eu que fico muito contente com o convite. E espero acrescentar mais na rotina e na vida das pessoas que estão aqui. Com certeza. Bom, então vamos dar início nessa mesa redonda. Então, março, né, ele é definido como o mês das doenças renais em animais. E nessa temática, né, eu gostaria de perguntar, pode até ser para Maria Gabriela, qual que é a importância, então, da campanha do Março Amarelo? Bom, né, quando a gente pensa no Março Amarelo, a gente tem que lembrar que é um mês, né, que visa alertar principalmente os cuidados e a prevenção das doenças renais em cães e gatos, né, na nossa rotina.
A gente tem que lembrar que o rim ele vai desempenhar uma função essencial no organismo como um todo. A gente pensa muito, né, no rim como sendo um órgão que vai realmente filtrar o sangue. Ele também ele faz, né, tem essa função primordial de filtração, só que a gente também tem que lembrar que o rim, além disso, ele exerce outras funções, né? Então, ele é responsável por manutenção do equilíbrio hídrico, do manejo hídrico do paciente, o equilíbrio eletrolítico, ácido básico no organismo. Ele também é responsável por sintetizar alguns hormônios, como a eritropoetina, calcitriol e renina. Então, é por isso que a gente tem que lembrar dessas funções, porque qualquer dano renal pode, né, combinar com alterações orgânicas, e seja esse dano tanto agudo quanto crônico, né, o organismo ele vai ter essa complicação. Então, né, pensando em todas as funções, né, que o rim vai exercer no organismo de um paciente, a gente tem que lembrar que a gente tem que olhar esse paciente não só também sendo só um órgão, a gente tem que pensar que ele é um todo e que essas alterações, sejam elas agudas ou crônicas, vão levar a consequências orgânicas sistêmicas, né? Não é só o rim que vai estar lesionado, é um coração que vai estar sofrendo, é um pulmão que vai estar sofrendo, é um trato gastrointestinal que vai estar sofrendo. Então, a gente tem que se conscientizar da importância no rim, no organismo como um todo, e pensar, né, que a gente escuta muito, né, no Março Amarelo, a gente fala muito da doença renal crônica, que sim, ela tem uma grande importância na nossa rotina, mas as lesões agudas estão aí, né, estão acontecendo diariamente nos nossos pacientes, e elas podem envolver um paciente já com uma doença renal crônica, ou muitas vezes levar um paciente que nem tem uma doença renal crônica a ter uma lesão renal aguda. Então, a gente tem que investigar, pensar bastante nesse paciente para a gente não deixar passar algumas situações, né? E realmente conseguir entender esse paciente e atendê-lo da melhor forma. Acho que é isso que eu queria dizer. Se a Su quiser complementar. Vou dar uma contribuição para essa pauta por conta da importância que é a campanha, né? Então, quando a gente fala da campanha do Março Amarelo, é conscientizar que existe os rins, né? Se lembrar dos rins. Basicamente uma atividade que a gente extrapolou da medicina. Então, hoje, por exemplo, inclusive, é o Dia Mundial do Rim, né? Que é definido na medicina para que haja essa conscientização também para nós, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, quem está avaliando a função renal, né? Anualmente, fazendo check-up, pensando na gente, né? Então, assim, é uma forma de a gente olhar para os rins. E é claro que a gente está falando no contexto da medicina veterinária, mas para nós também, né? Trazendo tudo isso que a Gabi comentou, olha o quanto os rins são nobres, né? Quantas funções eles desempenham, né? Se a gente realmente não se atentar, não se lembrar e ver, né, como que ele está funcionando, a gente vai acabar, vai acabar perdendo, né? A precocidade de encontrar alguma alteração, né? Então, eu acho que a importância do Março Amarelo é essa, né? Essa visão, esse olhar para os rins e, como a Gabi comentou, né? Entender como que ele pode ser acometido, né? Seja uma doença renal crônica, seja uma lesão renal aguda, como que isso vai se apresentar, né? No consultório, como que a gente vai identificar, como a gente vai conduzir, né? Então, acho que essa é a grande arremate, né? A grande importância da campanha. Excelente, meninas. Eu, assim, como bem elucidado, né, aí por vocês, os rins, né, então eles podem ser acometidos tanto de forma crônica como aguda, mas então hoje em especial, o que vocês acham da gente enfatizar principalmente a forma aguda do acometimento renal, né, em cães e gatos, que são assuntos amplos e talvez não dê para a gente comentar de todos, a gente talvez se manteria falando da lesão renal aguda, né? E aí, nesse contexto, por gentileza, vocês poderiam nos explicar, né, o que é a lesão renal aguda, né? Que a sigla é LRA, né? LRA de lesão renal aguda, que tanto a gente vê em artigos e em comentários, em livros, né?
Então, a gente, se por favor, vocês puderem nos explicar o que que é a lesão renal aguda e qual que é a diferença entre ela e a doença renal crônica? Então, eu vou puxar a fila, né, sobre essa questão, porque é realmente uma condição muito importante a gente definir, né? Começa tudo por aí, vamos entender o que que é, né? Então, lesão renal aguda também pode ser encontrado na literatura o termo de injúria renal aguda, né? E aí a sigla vai ser IRA. Então, tanto LRA quanto IRA seria a mesma coisa, né? A gente está falando da mesma condição que a lesão renal aguda. E existe também muita confusão em relação à terminologia, né? Então, assim, quando a gente fala lesão renal aguda, por que que a gente fala assim, né? Porque quando a gente atribui esse termo, a gente coloca dentro desse cenário todos os pacientes, desde aqueles que têm só a lesão, quanto aquele que tem a perda da função, né? Que seria a insuficiência. Então, a gente não fala mais insuficiência renal aguda para colocar todos os pacientes, porque a gente não quer esperar a insuficiência acontecer, né? A gente quer encontrar aquele animal que ainda não está insuficiente, né? Então, o termo mais adequado é lesão renal aguda, ainda gera essa confusão, né? Até na medicina, eles estão trabalhando uma outra nomenclatura que seria doença renal aguda, para a gente não ter essa confusão, porque quando a gente fala lesão, o pessoal pensa muito que é só a lesão que não vai ter a perda de função, mas aqui a gente está colocando tudo, né? Mas o que que seria a lesão renal aguda, né? A lesão renal aguda é quando ocorre um acometimento do rim de forma muito rápida, né? A gente fala de forma muito abrupta. Então, assim, é aquele paciente que até então estava normal, em condições estáveis, e de repente, né, existe esse comprometimento agudo desse rim. E esse comprometimento agudo, ele pode ser ou estrutural, né, que a gente fala, que vai lesar as células e ainda não vai ter a perda da função em si. E é aí que entra o termo lesão, né? A gente vai ter lesão da célula que desempenha a função do rim, que é o néfron, ou então a gente vai ter, né, a perda da função. Então, tanto lesão quanto perda de função de forma muito rápida. E a gente sabe que é sempre uma evolução, né? Tudo começa com a lesão e depois vai evoluindo em perda de função, se a gente realmente não conseguir barrar o processo, né? Então, a lesão renal aguda é um espectro de manifestações, né, de atendimento. Então, a gente pode ter aquele animal que está só no espectro de lesão, puramente lesão, e aquele animal que está evoluindo em perda de função, né? Então, pode ser uma perda de função leve, pode ser uma perda de função muito significativa e pode ser até uma falência renal. E isso de forma muito rápida, né? Eu acho que a grande questão da lesão renal aguda é essa forma de acometimento abrupta, né? Então, assim, rapidamente se instala e rapidamente evolui. Então, quando a gente fala de lesão renal aguda, a gente geralmente costuma dizer que é uma emergência clínica dada a rapidez de acometimento, né? E voltando pelo que a Gabi comentou em relação às funções dos rins, imagina esse acometimento da função de forma muito rápida, né? Então a gente pode perder esse animal em curto intervalo de tempo, dada a emergência da situação, né? Então, lesão renal aguda seria definida como esse acometimento rápido e abrupto, tanto da estrutura, né, causando lesão, quanto da funcionalidade, causando a perda de função dos rins. E quando a gente fala no contexto de diferenciar, né, lesão renal aguda de doença renal crônica, tem essa questão também envolvendo a evolução, né, o tempo de instalação do dano. Então, quando a gente fala de doença renal crônica, a gente está pensando que aquele rim ele está sendo comprometido ao longo de um tempo, né? Então, lentamente acometido, diferente da lesão renal aguda, que é rapidamente acometido. Então, ele vai ser lentamente acometido ao longo de vários dias, vários meses, semanas, né? Então ele vai ter essa lesão perpetuada, né? Mas de forma lenta. E aí, como que a gente também consegue diferenciar essas duas condições? Na lesão renal aguda, não necessariamente a gente vai ter um dano irreversível, né? A gente consegue muitas vezes atuar, né, conduzir terapias que barrem o processo e esse paciente tem a chance de recuperação, né, de reparo. Então, essa célula lesada, ela pode se recuperar, diferente da doença renal crônica, né, onde a gente já tem a instalação de cicatriz, de fibrose, e aí a gente não tem reversibilidade, né? Aquele dano ele vai ser permanente. Então tem essa diferença também.
Então, ainda assim, né, quando a gente tenta separar as duas, considerando essas duas condições, né, isoladas, ainda a gente pode pensar, até tem um artigo que é bem interessante, que traz exatamente essa reflexão, né? Será que a doença renal crônica não é uma lesão renal aguda persistente e lenta, né? Porque assim, a gente vai pensar que o que pode causar doença renal crônica, né? Às vezes é a própria lesão aguda, né? E aí a gente pode pensar nisso, uma condição propiciando a outra e o animal que tem a doença renal crônica estando em risco de desenvolver a lesão renal aguda, né? Então, assim, por mais que exista a diferenciação, elas são realmente condições que estão juntas, né? Muitas vezes. E aí entender essa situação, né? Essa definição faz todo sentido para a gente começar a conduzir o paciente. Excelente. Maria Gabriela, se você quiser fazer alguma consideração também, tá, meninas? Às vezes eu pergunto para uma, mas fique à vontade para outra aí complementando e fazer suas considerações também. Eu vou complementar um pouquinho, né? Porque eu acho que quando eu era aluna, tinha muita confusão, né? Daí eu aprendi a diferença de um e outro. E depois que a gente vai estudando, né? A gente também não pode esquecer que, igual a Su comentou agora, que uma acontece, né? Pode ser uma consequência da outra. Então, por exemplo, uma doença renal crônica sendo consequência de uma lesão renal aguda que vem acontecendo. E lembrar que um paciente com doença renal crônica, ele também pode sofrer uma nova lesão renal aguda, que é o que a gente chama de agudização da doença renal crônica. E às vezes, quando é aluno, a gente fica meio confuso em entender essas duas terminologias, mas sempre lembrar que o paciente pode ter um e desenvolver o outro de forma aguda. Então, às vezes, um paciente com uma doença renal crônica que ele vem tendo essas alterações de forma crônica e teoricamente está bem, ele pode sofrer uma queda abrupta dessa função renal que já não é tão boa e acabar tendo uma piora clínica muito rápida, né? Então, às vezes a gente pensa, ah, não é uma DRC porque foi muito rápido. Mas não, às vezes ele já tinha uma doença renal que teve uma agudização e realmente aí foi que bastava para ele ter essa manifestação de forma bem mais grave do que ele normalmente teria. Excelente. Nossa, meninas, como é bom, né, a gente conversar aí, né, pessoal, com duas especialistas e cada uma aí complementando a fala da outra aí. Excelente. Bom, já que então a gente vai abordar hoje a lesão renal aguda, eu gostaria que vocês discorressem um pouquinho sobre a prevalência dessa doença e a taxa de mortalidade em cães e em gatos. Bom, vou começar falando, tudo bem, Su? Começar a gente falando, né? Quando a gente pensa na prevalência da doença renal crônica, da lesão renal aguda, desculpa, tem uma frase que a gente às vezes lê, vê em palestra que eu gosto muito, né? Que essa frase fala que a doença renal crônica ela é mais prevalente na clínica de pequenos animais ou a lesão renal aguda ela é menos diagnosticada. Então, às vezes a gente não consegue dar esse nome para essa lesão. Ao meu ver, a lesão renal aguda ela é muito subdiagnosticada, né? Quando a gente começa a passar para o atendimento clínico e trabalhar com mais profissionais que são fora da nefro, né? A gente vê que às vezes o paciente está lá com uma lesão renal aguda, o clínico está trabalhando, está atendendo, está fazendo todo o suporte, mas ele não consegue dar nome a isso. Aí, a hora que eu chego e falo, não, ó, tá agudizado esse paciente, está com uma lesão, eles parece que acende uma luz. Não que esteja fazendo algo de menos ou de mais, mas realmente ele não sabia dar nome a isso, né? Então, hoje, eu acredito que realmente a lesão renal aguda ela está sendo subdiagnosticada, né? Quando a gente pensa em prevalência, né, os estudos que a gente vem lendo, vem acompanhando, eles demonstram que a lesão renal aguda ela tem uma alta prevalência na clínica de pequenos. Não conseguimos saber se é mais ou menos do que a doença renal crônica, a gente não consegue afirmar, né, 100%, mas ela realmente está aí. E uma coisa que às vezes a gente tem que tomar cuidado principalmente, né, quando a gente pensa em números, né, quando a gente está trabalhando com a lesão renal aguda, a gente tem tabelas, né, e muitas vezes um paciente está em lesão renal aguda, só que é uma lesão branda, né, então não tem aquele aumento expressivo das taxas de função renal, não é aquele paciente que está muito mal, e às vezes a gente não consegue
olhar para esse paciente, identificar que ele está tendo um aumento das enzimas, por mais que esteja dentro da normalidade para a espécie, né? Então, por exemplo, aquele paciente que tem meio de creatinina, tem uma doença e essa creatinina sobe para 8, sobe para 1. Então, esse paciente está em uma lesão, só que a gente não consegue identificar porque os valores estão dentro da normalidade. Mas a gente tem que dar atenção para esse paciente, ou mesmo aqueles pacientes, né, que tiveram uma lesão renal importante, aguda, importante, a gente tem que dar atenção para a gente conseguir realmente falar e aumentar essas taxas de informação para a gente, né? Quando a gente pensa na morbidade e mortalidade desses animais, a literatura para a gente varia bastante, mas gira em torno de 50% a 60% de taxa de óbito desses pacientes. Então, é uma taxa muito alta, né? Então, Como é que fala? A bondade de tentar deixar o coletar. oi, pronto, achei que era uma pergunta. Então, né, a gente tem que pensar que principalmente o porquê dessa alta taxa de mortalidade e o que, que a gente pode correlacionar. Acredito ainda que essa alta taxa de mortalidade esteja relacionada, principalmente que muitas vezes o paciente já chega tardiamente para o atendimento, né? Então, aquele paciente que está apresentando um vômito, uma diarreia, e o tutor acredita que a gente vai melhorar sozinho, então, quando ele chega na clínica, ele já chega um pouco mais prostrado, ou mesmo porque a gente não consegue identificar de forma precoce que esse paciente está numa lesão aguda. Então, a gente tem que pensar que quanto menor a azotemia que esse paciente vai apresentar, maior vai ser a taxa de sobrevivência. Então, às vezes a gente pensa um paciente que é prontamente, né, atendido, medicado e controlado as alterações, e ele tem 1,8, por exemplo, de creatinina, se a gente for colocar em número, um paciente que tem uma creatinina de 8, 9, 10, ele tem, né, a questão do prognóstico bem diferente, né? Então, a gente também tem que pensar nisso para esses pacientes, para a gente investigar e acompanhar esse paciente que chega para a gente, né? A taxa de mortalidade também está muito relacionada se a gente consegue ou não identificar de forma precoce a causa de base da doença, ou se a gente consegue realmente identificar o que causou a lesão desse paciente, que muitas vezes é isso, chega o paciente agudizado, que a gente não consegue nem bater o martelo do que esse paciente está apresentando. Tem um estudo que traz para a gente que aproximadamente 45% dos cães com lesão renal aguda, a gente não consegue definir uma causa de base. Então aí fica às vezes muito difícil para a gente. Então, às vezes é uma causa de base que veio, lesionou e já foi embora e a gente só está contendo toda a destruição que essa lesão causou, né? Então, quanto tempo esse paciente vai para atendimento, quanto tempo esse paciente ficou sem um suporte necessário e quando ele está no atendimento, se a gente consegue identificar o que está causando, se a gente consegue remover a causa de base da agudização. E uma coisa que acontece muito para a gente é um paciente que tem mais de uma causa de base. E daí a gente identifica uma, às vezes uma a gente consegue corrigir e a outra não. Então esse paciente vai se agravando e tudo isso vai influenciando na mortalidade desse paciente dentro da clínica, dentro da internação. Eu vou dar uma palhinha também, né? Só puxando o gancho, essa questão, talvez, da prevalência, da mortalidade, da morbidade, seja uma dos principais fatores que levam a nós a estar nessa reunião aqui, né? Então, olha só, né, a informação que a Gabi trouxe em relação à mortalidade. Imagina, 60% dos pacientes com lesão renal aguda evoluía a óbito, né? Muito mais do que a metade dos pacientes. Então, olha só o quanto, né, um quadro de lesão renal aguda pode matar nossos pacientes. E, né, não é diferente na medicina. Se a gente passar, né, para o que acontece na medicina, né, com pessoas, essa mortalidade é estimada em 50%, né? Então, por isso que a gente fala de uma emergência clínica, né? A gente está falando de uma condição que mata muito, né? Então, assim, identificar, conduzir, destinar realmente a atenção que esse paciente merece é fundamental para que se tenha, né, alguma chance, mesmo, né, considerando que a Gabi comentou que muitos fatores contribuem para essa mortalidade, né? Então, talvez a maior importância é essa, acomete muitos animais e mata muitos animais, né? E aí, assim, sabia que era alta essa taxa aí, mas não sabia que era tanto.
Meu Deus, é assustador, né? Chega a ser absurdo, né? É, nossa, bastante. Teve uma pergunta aqui no chat que eu acredito que vai de encontro com a minha próxima pergunta, né? Eu ia perguntar se existe tipos distintos, né, da lesão renal aguda. E aí a pergunta foi as causas, né? Quais são as causas dessa lesão renal? Então, eu acredito que vai de encontro com essa minha pergunta. Então, assim, vamos já fazer um bem bolado aqui. Vamos falar de tipos, né? E vamos falar de causas. Porque quando a gente fala de tipo, né, seria mais relacionado à origem, né? Qual que é a origem dessa lesão renal aguda? Então, a lesão renal aguda, ela pode ter três origens, que a gente geralmente classifica. A que é pré-renal, a que é renal e a que é pós-renal, né? E dentro de cada origem, a gente tem infinitas causas, né? Então, assim, o que que seria uma origem pré-renal? É aquela que não tem um comprometimento do rim em si, né? Não está lesando o glomérulo ou o túbulo de uma forma direta. Aconteceu antes do rim. Então, geralmente, é aquilo que está relacionado à hemodinâmica, né? Então, a gente sabe que o rim, ele recebe cerca de 25% do débito cardíaco, né? Então, é um volume grande de sangue. Então, toda aquela situação que interfere nessa perfusão renal causa lesão renal aguda pré-renal, tá? Então, aí a gente vai falar das causas também. Quais são as causas que interferem nessa hemodinâmica? Então, na origem pré-renal, a gente pode citar, né, a desidratação, né? Um animal extremamente desidratado tem menor volume líquido e, consequentemente, a perfusão fica comprometida, né? Um animal que tem uma hipotensão, da mesma forma, vai chegar menos sangue para esse rim, né? Um animal hipovolêmico perdeu, né? Teve uma hemorragia, imagina, né? Também vai acontecer de chegar menos sangue a esse rim. Aquele animal que tem um débito cardíaco comprometido, né? A gente comentou aqui a respeito desse débito cardíaco que chega no rim, né? Então, todas essas situações antecedem o rim, mas causam lesão, porque está relacionada à hemodinâmica renal, né? Então, esse seria um tipo, né, uma origem pré-renal de lesão renal aguda. Aí nós temos também a lesão renal aguda de origem pós-renal, né? Vamos falar do pós-renal. Então, do pós-renal é aquela que é depois do rim, né? Então, quando a gente fala de origem pós-renal, a gente está relacionando principalmente com ureter, bexiga e uretra, tá? Então, o que que seria a causa de, né, lesão renal aguda pós-renal? Causas obstrutivas, né? Então, se a gente tem uma obstrução de ureter, se a gente tem uma obstrução de uretra, vai causar aí, né, a interrupção do fluxo de urina, o aumento de pressão, né, dentro do trato urinário e a diminuição da filtração renal, né? Então, a gente vai ter uma diminuição da taxa de filtração renal e aí a gente vai ter lesão renal aguda, pós-renal, né? Então, foi após o rim. A mesma coisa acontece quando a gente tem ruptura do trato urinário, né? Uma ruptura de ureter, uma ruptura de bexiga, até mesmo uma ruptura de uretra, né? Então, a gente tem extravasamento de urina, né, para dentro de cavidade, e a gente tem, né, essa lesão por conta desse fluxo urinário para dentro da cavidade, né? E isso vai contribuir para uma lesão renal aguda pós-renal. E quando a gente fala de lesão renal aguda intrínseca, né, que é de origem renal, é aquela condição que acometeu diretamente o rim, né? E aí a gente tem alterações glomerulares e alterações tubulares, né? Alterações também hemodinâmicas a nível do rim também, né? Então, nessa situação, é tudo aquilo que afeta o rim diretamente. Então, o que que a gente pode dizer? Doenças infecciosas, tá? Doenças infecciosas que acometem diretamente o rim. A gente pode citar, por exemplo, né, uma leptospirose, tem predileção por células tubulares, né? Ela vai lesar diretamente aquele rim, né? Uma condição de nefrotoxina, né? A gente sabe que a gente tem a possibilidade de intoxicações, né? Então, se o paciente às vezes ingerir uma planta tóxica, nefrotóxica, a lesão renal aguda vai ser intrínseca, né? Porque vai acometer diretamente esse rim. Um alimento nefrotóxico, né? A gente sabe que a uva, principalmente para cães, é um alimento nefrotóxico, né? Então vai lesar diretamente esse rim. Uma medicação nefrotóxica, né? Então, assim, a gente tem muitas possibilidades de acometimento renal mesmo, né? Intrínseco. E aí, a gente costuma dizer, né, que o rim é uma antena.
Então, assim, por isso que a Gabi até comentou que talvez a lesão renal aguda seja subdiagnosticada. Porque é tanta coisa que pode causar a lesão renal aguda que é impossível a gente não se deparar com lesão renal aguda no nosso dia a dia, tá? Porque, assim, tudo lesa, né? Tudo é possível de lesar o rim. E é por isso que a gente tem que ter esse pensamento, essa consciência, porque aquele animal que está fazendo uma infecção, ele tem que ter um olhar para esse rim, porque ele está em risco de desenvolver uma lesão renal intrínseca, né? Então, esse é o pensamento. E a grande questão também é que uma origem, seja ela pré-renal ou ela pós-renal, pode causar lesão renal intrínseca, né? Então, imagina, um animal que fica desidratado por 3, 4, 5 dias, ele vai ter essa perfusão comprometida por 3, 4, 5 dias. E isso sustentado vai fazer com que haja a lesão renal intrínseca, né? Ele vai perder néfrons, ele vai evoluir para uma doença intrínseca do rim, né? Agora, se aquele animal tem um processo de obstrução, né, pós-renal, que fica ali também perpetuando por muito tempo ou de uma forma muito grave, ele também vai ter o comprometimento direto do rim, né? Então, a gente tem que pensar que a gente pode ter uma causa isolada, né, uma origem isolada, mas a gente pode ter as três, né? Então, assim, por isso que é complexo, né, é dinâmico, porque existe tudo, né, toda essa questão envolvida, tanto de origens quanto de causas, né? E se a Gabi quiser complementar, né, porque esse é um ponto alto, né, que a gente fala da conversa, porque a lesão renal aguda, ela não é o diagnóstico, né? Ela é a consequência. Sim, isso é o que eu vejo muito, né, no atendimento clínico, trabalhando com meus pacientes, é que muitas vezes a gente não consegue ver todas essas informações, porque a literatura é lindo, né? A gente separa pré-renal, renal, pós-renal. Mas o paciente é dinâmico, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E quando a gente não se depara com um paciente que está extremamente azotêmico, a gente não consegue olhar para esse paciente e pensar isso. Nossa, ele está obstruído agora, mas ele pode estar daqui a um tempo tendo lesão renal. Ou muitas vezes o que eu costumo ver, e eu sou uma pessoa assim, que eu fico muito atenta à hidratação de um paciente, porque todos os meus pacientes são desidratados cronicamente, né? Então eu fico muito atenta. Então o pessoal fala assim: ah, não, só teve 2 vômitos. Eu falo, gente, mas se um cachorro de 2 quilos vomita 20 ml, é muito ml para ele. Pode ser, não ser em questão de volume, muito. Então a gente tem que estar atento com esse paciente, porque essas questõezinhas, igual a Su comentou agora, de uma desidratação. Pacientes que estão permanentemente de forma desidratada, aquele cachorro que não bebe água normalmente em casa, futuramente ele pode ter uma doença crônica exatamente por conta dessas lesõezinhas renais agudas, por conta de uma desidratação que ele vai tendo ao longo da vida. Isso é comum. Então, às vezes, a gente tem que pensar, ter um olhar geral para esse paciente, realmente para a gente não perder o ponto na identificação precoce, né? Porque, assim, quando a gente pensa no mês de Março Amarelo, a gente realmente está pensando em precocidade de diagnóstico desse paciente e um olhar atento. Então, às vezes, a gente se atentar e começar a ligar os pontos para conseguir identificar todas as alterações que o paciente ele pode vir a apresentar, né? Porque nunca é uma coisa só, é sempre aquele cardiopata, que é nefropata, que é endocrinopata, né? Então, imagina tudo isso para 2 rinzinhos, que deve ter uns 4, 5 centímetros, dependendo do tamanho do paciente. Então, a gente tem que ter esse olhar atento para esses animais, tá? Só dando um gancho, tem uma pergunta aqui: se o uso contínuo de diuréticos no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca congestiva pode gerar uma lesão renal aguda do tipo pré-renal. Sim, pode, né? E às vezes eu tinha um paciente que era exatamente isso. O paciente era um nefropata e ele era um cardiopata que, se a gente não fizesse diurético, ele edemaciava. E a dose do diurético para ele não edemaciar pulmão era uma dose que desidratava ele. E muitas vezes a gente tem que, como clínico, né, e trabalhando com outras especialidades, a gente vai ter que equilibrar, porque às vezes o paciente vai precisar desse diurético, ele vai ter consequências negativas, mas é isso que vai manter esse paciente vivo, né? Se
não for interferir na qualidade de vida do paciente, a gente consegue reduzir dose ou até mesmo tirar esse diurético. O mundo ideal do nefro seria, mas às vezes do cardio não é. Não sei se a Su tem algo que queira complementar. Não, é exatamente isso, né? O paciente, ele fica em risco, né? Então, assim, essa questão que a gente comentou, né? Qualquer hipoperfusão, seja ela por conta de uma medicação, por exemplo, né, que cause uma desidratação desse paciente, vai interferir. Então, assim, não que ele vá desenvolver lesão renal aguda em si, mas ele está em risco, né? E pode acontecer de desenvolver de fato. E o que a gente geralmente faz é colocar na balança, né? Aquilo que a gente vai acudir primeiro, né? Porque a gente não pode esquecer que não é só o rim, né? É um organismo inteiro. Então, se é a cardiopatia que está emergencial naquele momento, ele precisa de diurético, né? Se é a nefropatia que está emergencial naquele momento, ele precisa da hidratação, né? Então, é sempre colocar nessa balança e às vezes é aquilo, né? Ele vai ter que viver, né? Com um grau de desidratação, por mais que gere um risco de lesão. Porque senão ele não consegue viver por conta da cardiopatia, né? Sim, E assim, Oi, pode desculpa, falar. pode falar. Pode falar, Maria Gabriela. Eu gosto de falar assim, na rotina clínica, eu falo para o pessoal que eu acompanho, eu gosto de tapar o fogo que está queimando na hora, né? O paciente está em edema, vamos entrar com o diurético. Conseguiu, melhorou o edema, vamos tentar reduzir, melhorar a hidratação. Isso na clínica, é muito gostoso da clínica isso, e é muito desafiador na clínica isso, né? Então, a gente conseguir equilibrar esse organismo inteiro, sem prejudicar todo mundo. E um exemplo que foi citado aí foram os diuréticos, mas um antibiótico também, né? Tem antibióticos que são nefrotóxicos. E aí você pega o animal, tá desidratado, faz determinado antibiótico, você pior. Mas em determinados casos precisa utilizar aquele antibiótico, é o que vocês falaram, né? Então tem que ir Não, avaliando aí o que está pior naquele determinado momento. e a gente Sim, pode citar vários casos, né? Até estou com atualmente que o animal ele tem possivelmente uma doença autoimune, né? Imunomediada, ele precisa de uma imunossupressão, né? E a gente sabe que existe um efeito deletério ao nível renal. Mas é aquilo lá, o que vai levar ele mais rápido, né? Eu vou ter que acudir aquilo que está matando ele de fato, né? E depois a gente acode o fogo, né? Que nem a Gabi comentou, daquilo que a gente infelizmente precisou abrir mão, né? Então é sempre assim, né? A gente pensa no mundo ideal, mas a lesão renal aguda não vem sozinha, né? Tem sempre alguma coisa ali junto e que a gente vai ter que manejar com parcimônia, né? Colocando aí Com na certeza. balança como que a gente vai conduzir. Com certeza. Bom, como vocês comentaram agora, de uma forma ampla, né, e eu acho que elucidaram todas as causas, possíveis causas de lesão renal aguda, na sequência, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para nós sobre o diagnóstico, né, da lesão renal aguda nos cães e nos gatos e quais são os principais exames complementares a serem solicitados para a confirmação dessa doença, que vai de encontro com uma pergunta que foi feita aqui. Então, na hora que a gente fala de diagnóstico, né, a gente volta na questão anterior, né? A lesão renal aguda não é o diagnóstico, né? A gente vai ter que sempre pensar que ela é a consequência. Então, pensando na lesão renal aguda, a gente vai identificar ela. Mas a partir da identificação, o que que a gente faz? Aí sim que a gente vai buscar o diagnóstico, né? O que está causando ela, né? Eu vou deixar essa parte aí para a Gabi. Mas em relação à identificação da lesão renal aguda, né? O que que geralmente acontece? A gente atende o animal que já está urêmico, né? Que já está, às vezes, com muito sinal clínico e que já está com os valores, né, de biomarcadores renais totalmente alterados, né? E a gente sabe que, pela definição, a lesão renal aguda é o acometimento ou de forma estrutural ou de forma funcional, de forma rápida, né? Mas como que a gente vai saber se o acometimento foi de forma rápida, se o animal chegou daquele jeito, né? Então a gente não sabe como que era antes, né? Será que esse animal tem algum exame anterior para saber se ele já não tinha algum valor alterado do exame? Então a gente sempre fica nessa questão, né? Porque a gente não consegue ali naquele momento, com aquele exame, identificar que aquilo é agudo de fato, né? O que que vai nos identificar a lesão renal aguda é quando a gente está diante do animal? As avaliações seriadas, né? Então a gente fala de avaliação seriada. Por quê? A gente sabe que o comprometimento é agudo, né? É rápido, então a gente vai ter mudanças muito rápidas. Então, se a gente pensar que aquele animal chegou, né, já com
biomarcadores aumentados. Ele tem ali um comprometimento ali, possivelmente renal. É agudo ou é crônico, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vai ver se ele tem causas pré-renais ou pós-renais de acometimento, né? Se ele tem uma desidratação, se ele não tem, se ele tem alguma possibilidade de obstrução, né? E vai tentar definir, destinar tratamentos para isso. E vai avaliar novamente esse exame, né? E se esse exame continuar progredindo, ele está em lesão renal aguda, porque em curto intervalo de tempo, a gente tem lesão renal aguda, né? Então, o que é recomendado atualmente é que a gente faça avaliações, né, seriadas, e no intervalo de no máximo 48 horas, para identificar pequenas alterações, né, pensando na bioquímica, né, nos valores de bioquímica sérica. Então, se a gente, por exemplo, pega um animal que está evoluindo em lesão renal, né, a gente quer ver se isso é agudo, né, ou se está estável, a gente acompanha esse animal, repete esse exame, e se ele tiver uma elevação, por exemplo, de 0,3 em creatinina, a gente já começa a colocar ele como um animal em lesão renal aguda, porque mudou muito rápido em curto intervalo de tempo, tá? Às vezes isso acontece sem o animal estar azotêmico, né? É o que a Gabi comentou. Então, às vezes, é no ambiente da internação ali com a gente, né, com o médico veterinário, que a gente vai ter que identificar a lesão renal aguda, e não esse animal que chega já totalmente agudizado, né, com essa condição. Então, aquele animal que, por exemplo, passou por uma cirurgia, está internado e começou a evoluir, né, esses aumentos rápidos, né, e consideráveis de 0,3, por exemplo, miligramas por decilitro de creatinina em 48 horas, mesmo que ainda dentro da faixa de referência, já está indicando que está tendo, né, perda de função, né? Então, esse animal, ele já é um animal candidato a ser, né, considerado um animal com lesão renal aguda. Outra questão que a gente acompanha também, né, isso pensando em função, né? Então, a creatinina, a ureia, né? Mas geralmente o que a gente sempre tem que fazer é a associação de dois, né? De todos eles, na verdade. Quando a gente fala de ureia e de creatinina, de fósforo também, por exemplo, a gente está falando de taxa de filtração glomerular, tá? Então, é a função daquele rim. Então, a função que ele tem de excretar as substâncias, tá? Então, vem tudo junto. E, idealmente, a gente tem que fazer não só ureia, não só creatinina, né? As duas juntas e de preferência com fósforo, porque a gente vai associar aí um painel, né? Que vai direcionar para o acometimento renal, né? Mas também a gente tem que pensar naquele animal que não é insuficiente, por isso que a gente fala de lesão renal aguda, né? Como que eu vou identificar aquele animal que ainda não é insuficiente? Através de marcadores de lesão renal, né? E o que geralmente a gente encontra de lesão renal? A gente encontra dano tubular, tá? E o dano tubular, geralmente a gente acompanha na urinálise, tá? Então, o exame de urina é fundamental, né? Então, quando a gente faz a avaliação da urinálise, a gente pode encontrar marcadores de lesão que é muito importante, né? Que são muito importantes. Como, por exemplo, a glicosúria, né? O animal que tem perda de glicose na urina e não é hiperglicêmico, ele está deixando de absorver por um dano tubular, né? Então, a gente tem que considerar que ele está passando por lesão renal. Outra condição, cilindrúria, né? A formação de cilindros. Então, quando a gente tem morte do túbulo, né? Geralmente a lesão renal aguda acomete principalmente túbulos num primeiro momento. Então, quando a gente tem morte de células tubulares, que são segmentos do néfron, né? A gente tem essas células se desviando para dentro do lúmen tubular e formando cilindros, né? Que são cilindros de células. Quando a gente encontra esse tipo de cilindros, né, que é o chamado epitelial, ele é muito importante, ele está indicando aí lesão e morte celular, né? Um cilindro hialino, um cilindro granuloso, dependendo da densidade, né, dessa urina. Por isso que é tão importante a urinálise completa, né? A densidade dessa urina, a gente vai também encontrar marcadores de lesão do túbulo, né? Então é muito importante porque às vezes ele não tem aumento de ureia, não tem aumento de creatinina, mas o cilindro está ali, a glicosúria está ali, e esse animal ele está em lesão renal, né? E outra forma de identificar a lesão também é a monitoração da produção de urina, né? Então, assim, qual é uma das funções dos rins? É a parte da filtração produzir a urina, né? E se a gente tem um prejuízo a essa produção, a gente tem um comprometimento dessa função, né? Então, a gente pode ter um animal que não produz urina,
um animal que produz pouca urina, um animal que produz muita urina, né? E aqui eu quis enfatizar essa questão de produção, porque não é a falta de eliminação, né? Então, ele não está obstruído, ele não está produzindo, né? Não tem urina na bexiga dele, certo? Então, a gente está falando de oligúria, a gente está falando de anúria, né? Então, a gente tem essas alterações também muito condizentes com o quadro de lesão renal aguda em progressão, né? Então, a gente vai acompanhando exames seriados. Então, não tem como identificar lesão renal aguda na hora que o animal chega e tem um exame. A gente não consegue ali naquele momento falar se isso está progredindo ou não, né? E geralmente, quando a gente faz a avaliação, por exemplo, dos exames físicos, né? Geralmente, assim, pensando numa lesão renal aguda isolada, que aconteceu súbita, né? É aquele animal que chega com uma condição de score corporal boa, né? Com índice de massa muscular boa, né? Que os sinais foram totalmente súbitos, né? Começou a vomitar, diarreia, apatia, anorexia. Mas a gente pode estar diante, que nem a Gabi falou, do animal que era doente renal crônico e agora está com lesão renal aguda. E aí chega com todos os sinais de crônico, mas na verdade ele está naquele momento em lesão renal aguda, né? Então é complicado, né? Então a gente tem que identificar a lesão, né? Então infelizmente, é monitoramento seriado. Não tem como a gente não fazer, né, repetidos exames. E eu acho que um ponto que a gente tem que eu quero chamar atenção aqui, né, nesse caso, é realmente, igual você falou, a importância do monitoramento. Às vezes é saber que exame a gente tem que pedir, mas também saber repetir esse exame, né? Porque é muito dinâmico um paciente que está internado, ou um paciente mesmo que às vezes não requer internamento, mas esse paciente tem que ser acompanhado. Paciente, por exemplo, com uma erliquiose, não é um paciente que vai monitorar daqui 15 dias um hemograma só. A gente tem que acompanhar esse paciente de perto, investigar, saber, além de pedir, saber interpretar. Então, investir muito conhecimento em interpretação laboratorial. Eu recentemente ajudei uma colega que o paciente ele tinha uma creatinina normal, começou a ficar ruim, a creatinina ele estava dentro da normalidade, subiu de 0,8 para 1,4, se eu não me engano, está dentro da normalidade. Só que na urinálise a gente já viu o cilindro. Aí eu falei, ó, vamos se atentar, porque ele está em lesão, por mais que não esteja azotêmico. Então, às vezes a gente fica muito preso em ureia e creatinina, e às vezes o que eu vejo, o pessoal pede só creatinina, nem a ureia a gente associa, e às vezes associa até exames mais caros, né? Outros biomarcadores mais caros, mas a gente não pede uma urinálise, que traz muita informação. Uma coisa que eu gosto de falar até para os meus tutores quando eu atendo é que xixi é produto do rim, né? O rim, a função dele é produzir aquela urina. Então, ela traz muita informação para a gente, tem muita coisa que a gente pode trabalhar, melhorar, investigar e acompanhar. Então, a gente não negligenciar esses exames básicos que são essenciais na nossa rotina, como um atendimento especializado, né? Como o nefro, como o uro também. Então, a gente tem que se atentar. Até querendo aqui dar um foco na pergunta do Antônio, né, que ele falou de biomarcadores mais precoces, né? Então, assim, é que nem a Gabi comentou agora, às vezes a gente quer buscar sempre o que há de novo, né? O que é precoce, e a gente tem precocidade com o que a gente tem de forma tradicional, tá? Então, assim, se a gente faz uma urinálise e identifica cilindros ou glicosúria, excluindo a questão de hiperglicemia, a gente já tem que considerar, né, a lesão renal aguda, e às vezes a gente não tem alteração nenhuma, nem de biomarcadores séricos precoces, tá? E quando a gente fala de biomarcadores séricos precoces, pensando assim, por exemplo, no SDMA, né, a gente sabe que veio com essa proposta de precocidade, eu posso usar ele, né? Pode usar o SDMA. O que que o SDMA faz? Ele avalia a taxa de infiltração glomerular, igualmente como a creatinina e a ureia. Então, por exemplo, se esse animal já tem ureia e creatinina aumentado, vale a pena fazer um SDMA para precocidade? Não vale, né? Ele já está azotêmico, né? Agora, se a gente não tem azotemia, quer fazer um SDMA? Pode fazer, mas eu posso fazer um SDMA? Não, eu tenho que fazer SDMA a cada 48 horas, tá? Então, assim, não só ele, inclusive, né, vai ter que fazer SDMA, ureia e creatinina. E é que nem a Gabi comentou agora, por exemplo, a gente sabe que a creatinina não é tóxica,
né? Ela não gera toxicidade no organismo. A ureia também não é tóxica até um certo nível, tá? Então, aquele pessoal, às vezes, que faz só creatinina, tá avaliando só a creatinina, que não é um biomarcador tóxico. Mas a ureia, se tiver em níveis, né, extremamente altos, ela vai causar uma toxicidade, né? Juntamente demonstrando que muitas outras toxinas estarão altas. Geralmente é o nosso ponto principal para indicar uma terapia dialítica, né? Então, assim, não dá para só avaliar a creatinina e achar que está avaliando função renal, né? Às vezes a gente se depara, né, com avaliações que só dosam a creatinina e às vezes esquecem exatamente do fósforo, por exemplo, né? E a gente sabe que o fósforo ele está causando, né, uma hiperfosfatemia, está causando um excesso de paratormônio, né? O paratormônio está ali, ó, causando uma série de dano e é uma toxina extremamente deletéria, né? Se a gente não dosar o fósforo e não destinar um tratamento para o fósforo, vai continuar tendo esse efeito. Então, assim, no final, a avaliação renal não é uma coisa só, né? É uma série de coisas. Em questão de precocidade, né, a gente sempre vai pensar na lesão. Então, tudo o que foi para o sangue já é função, tá? Agora, se a gente querer, né, quiser precocidade, vai ter que ir para a lesão, e a lesão é a urina, né? Existem alguns biomarcadores agora de lesão tubular também que está sendo colocado mais para pesquisa, né? Tem a NAG, tem a GGT, né? Tem, tipo assim, eles estão vindo, né? Mas a gente está focando na lesão. Na hora que a gente vai para o sangue, a gente já perdeu precocidade, tá? E uma coisa também, até apoiando essa questão, de precocidade é a questão daquela informação da creatinina que aumenta dentro do intervalo de referência, né? Então a gente também fica esperando na hora que a creatinina vai mudar e vai aumentar, né? Vai passar o limite de normalidade. Mas a gente tem que avaliar o aumento dentro do limite de normalidade, né? Aquele que saiu de 0,5 e foi para 1. Isso também é uma possibilidade de lesão renal aguda que é precoce, tá? A creatinina está aumentada? Não. Mas você viu que ela aumentou dentro da avaliação seriada, né? Então, a gente tem que voltar ao pensamento sempre para o que a gente tem disponível e de fácil acesso, né? Os exames que a gente tem hoje, eles estão aí em uso há mais de 100 anos, né? Querer colocar um biomarcador novo é arriscado porque a gente não tem a aplicabilidade dele tanto quanto a gente tem, né, dos biomarcadores que a gente já usa. Então, quais são as influências que ele pode ter, né? Então, agora que a gente está vendo, por exemplo, várias influências do SDMA. Então, às vezes a gente fica apostando na precocidade, no que tem de novo, e o que tem disponível já é suficiente, né? Então, urina, ureia e creatinina, tá? Eu Meninas, gosto, e é possível. Pode falar, só complementar um pouquinho, o que eu fica à gosto de vontade. falar é igual se a gente for comparar com modernidade, né? Com uma coisa totalmente fora da nefro. Essas dietas de moda para perda de peso e ganho de massa muscular. Um arroz e feijão e um bife bem feito, bem aplicado, que é uma ureia, uma creatinina e uma urinálise bem aplicada no paciente, é muito melhor, às vezes, do que exames caros, os exames que estão saindo novos, né? Então, se a gente fizer um arroz e feijão bem feito, a gente vai conseguir suprir esse paciente daquilo que ele está precisando e conseguir fazer um bom diagnóstico, um bom monitoramento e garantir um bom prognóstico para esse nosso paciente. Meninas, e o exame ultrassonográfico, ele seria viável para detectar alguma lesão renal aguda? Sim, Fer. Ele, na verdade, é fundamental, tá? Não só para identificar, como também para buscar a causa, né? Às vezes a causa da lesão renal aguda tá dentro do abdômen, né? Então, assim, como que a gente vai encontrar uma lesão renal aguda isolada no exame de ultrassom? Então, geralmente é aquele rim que está maior, né? A gente tem um rim, uma renomegalia, que está aumentado de volume, que ele tem uma cortical mais espessa, indicando ali um processo inflamatório a nível glomerular, tá? Que ele tem a morfologia preservada, tá? Então ele não perdeu morfologia, ele tem relação córtico-medular preservada, ele é regular, ele está inflamado, basicamente, né? Então esses são sinais, né, ultrassonográficos de lesão renal aguda de forma isolada. Mas o que acontece muito é nossos maior atendimento, né? Quando a gente tem esse paciente, às vezes que já está urêmico, né? Já está azotêmico, na hora que a gente faz o ultrassom,
ele está com o rim comprometido, né, de forma crônica, né? Então, ele tem irregularidades, ele tem perda da definição córtico-medular, às vezes é um rim já diminuído. Ele é crônico? Ele é crônico, mas naquele momento ele está em lesão renal aguda, né? Essa é a grande questão. Então, quando a gente faz o ultrassom, a gente consegue pelo menos identificar um prognóstico um pouco mais desfavorável ou não. Então, porque aquele animal que tem a doença renal crônica já de base, né? E agora está com uma lesão renal aguda, é pior, né? Ele já tinha poucos néfrons por conta da doença renal crônica. Agora, os néfrons que ele tinha, né, fazendo função ali, está sendo lesionados de forma aguda, né? Então, o ultrassom entra nessa forma de identificação e também na forma de diagnóstico, né, de causas de base. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença inflamatória a nível de pâncreas, né, uma pancreatite causa muita lesão renal aguda, né? Pensando em lesão renal aguda pós-renal, né? Se a gente tem um quadro de obstrução, a gente vai ver no ultrassom também, muito provavelmente, né? Uma hidronefrose, né? Se a gente tem evidências, às vezes, de uma pielonefrite. Então, o ultrassom vai trazendo para nós, às vezes, uma neoplasia, né? A nível abdominal. Então, o ultrassom é praticamente fundamental, não tem como fugir do ultrassom, até para identificar e conduzir melhor as causas de base aí da lesão renal aguda. Biometra e assim vai, né? Biometra, exatamente. E ultrassom também para monitorar esse paciente, né? Não vai ser só aquele ultrassom inicial e nunca mais a gente vai repetir. Às vezes o doutor não entende, o colega não entende, mas vai fazer outro? Sim, a gente precisa fazer outro exatamente para ver se teve alteração nessa morfologia, se melhorou, se piorou também. Então a gente também tem que fazer o acompanhamento desses animais com ultrassom. Não na mesma frequência, às vezes, de um exame de sangue, mas a gente tem que utilizá-lo ele também. E como vocês falaram, então, do diagnóstico, para a gente dar continuidade aí, né? Como que deve ser o tratamento instituído para esses pacientes acometidos por lesão renal aguda? Bom, o tratamento, Fer, desses pacientes é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, né? E principalmente saber o porquê a gente vai tratar esse paciente, qual vai ser o objetivo, né? Quando a gente pensa em tratar um paciente com uma lesão renal aguda, a gente tem que partir do princípio que a gente já diagnosticou a causa de base, se possível. Corrigir essa causa de base é essencial para esse paciente, porque se a gente não corrige, o rim ainda vai continuar sendo lesionado. Então, parte do tratamento da lesão renal é tirar o que está causando a lesão renal nesse paciente. E muitas vezes essa é a parte mais difícil, né? Porque muitas vezes a gente não consegue remover ou a gente demora a identificar. Então, a gente tem que dar todo o suporte clínico para esse paciente se ter tempo de se recuperar, né, dessa lesão. E quando eu penso em suporte, o que eu vou fazer? Identificar e corrigir tudo que eu posso corrigir. Então, se o paciente é azotêmico, tentar corrigir essa azotemia. Se for uma azotemia de origem pré-renal, fazer a correção da hidratação, da volemia desse paciente. Se ele tem ou não uma acidose, tratar essa acidose, entrar com o tratamento da causa de base, controlar as crises urêmicas desse paciente. Então, esse paciente controlar o vômito, melhorar a diarreia, reidratar esse paciente. Se o paciente às vezes não vomita, mas ele é muito nauseado, controlar essa náusea, melhorar o suporte nutricional desse paciente. Então, a nutrição para o doente renal agudo é muito importante, né? A gente tem que entrar com suporte nutricional adequado. Então, se esse paciente não come 1, 2, 3, 4 dias, que a gente vê muito isso não é bom para o organismo, né? Tem um ditado que saco vazio não para em pé. Então, um paciente com uma doença renal aguda, que não come, ele está perdendo massa muscular, ele está sofrendo um catabolismo proteico dele mesmo. Então, a gente tem que pensar nesse suporte nutricional. E uma coisa que a gente pensa quando vem nutrição já é dieta renal, né? Às vezes, o paciente internado, a gente está colocando dieta renal forçando essa dieta. E muitas vezes na internação não vai ser a dieta renal que vai ser a mais apropriada. Eu gosto de falar, um paciente, quando ele não está de sonda, que a gente não consegue fornecer um suplemento nutricional adequado, ele come o que ele quiser. É óbvio que ele não vai comer uva, não vai comer coisas que vão prejudicar mais. Mas esse paciente tem que comer, mas
Se ele não come de forma de qualidade e quantidade, a gente tem que instituir uma alimentação integral para esse paciente, passar uma sonda naso, passar uma sonda esofágica. Eu sou uma pessoa que sou muito fã de sonda esofágica para os meus pacientes, né? Meus tutores às vezes até assustam porque não comeu, vai passar. Porque ele precisa dessa energia. É igual a gente também. Então, a gente tem que fazer toda essa questão nutricional, o suporte de medicação, controle de vômito, controle de pressão. Às vezes o paciente é hipertenso, a gente tem que controlar essa pressão de forma adequada. Então, basicamente, é todo o suporte clínico. E uma coisa que às vezes a gente tem que pensar é que, invariavelmente, alguns pacientes eles vão requerer o uso de terapia de substituição renal. Então, às vezes, esse paciente vai ter que ser encaminhado para hemodiálise, ser encaminhado para diálise peritoneal, realmente para conseguir, né, sobreviver a tempo do tratamento clínico ter efeito, né? Porque as terapias de substituição renal, elas nada mais do que dão tempo, purificam o sangue e dão tempo do organismo conseguir se recuperar, conseguir reagir à medicação. Então, até a terapia dialítica nunca deve ser a última coisa que a gente vai indicar para o nosso paciente, né? A gente tem que indicá-la de forma precoce, mas precoce na hora certa também de indicar. Não vai ser a primeira opção logo de cara. Mas tem paciente que, assim, vai ficar 2 dias na internação, a gente vê que ele vai realmente precisar, né? Então, o tratamento de um doente de agudo, de uma lesão renal aguda, ela é né, multifatorial, então a gente tem que tratar tudo que esse paciente está apresentando e corrigir o máximo possível desse paciente. Complementando, né, essa parte da terapia, que eu acho que todo mundo quer saber, é a parte da terapia, né? A Cereja do questão da bolo. fluido, né? A fluido que geralmente o que tem de tratamento, né? A fluido. Lembrar que a questão da fluido, a gente vai ter que acompanhar no sentido assim, pesagem desse animal, produção de urina, o quanto que ele está ingerindo de água, porque se a gente hiperidratar, né? A gente realmente aumentou a chance dele evoluir a óbito, né? E o tratamento, quando a gente faz tratamento de fluidoterapia, não é para buscar aumento da taxa de filtração glomerular a qualquer custo, né? É para hidratar esse paciente, manter perfusão, né? Então, muitas vezes a gente vê um paciente ficando hiperidratado e evoluindo muito mal, né? Por conta disso, né? É um efeito nosso. Outra questão, né, que geralmente o pessoal traz muito é a questão da alimentação, né? Então, assim, o animal está internado, às vezes não está controlando a questão de vômitos, está nauseado e o pessoal quer fazer a dieta renal, né? Então, assim, gente, a dieta renal, ela vai ter um benefício a longo prazo, né? É para aquele animal crônico que vai comer a ração para o resto da vida, né? No cenário de lesão renal aguda, quando o animal está em intenso catabolismo, não é muito bom a gente pensar em reduzir proteína, né? Então, a gente tem que garantir uma dieta que vai suprir toda a capacidade energética dele e que não vai, né, intensificar essa perda, né, catabólica. Então, a gente vai ter que pensar numa dieta altamente digestível. Muitas vezes a pancreatite está acompanhando o quadro, então cuidado com a gordura, né? Então, pensar numa dieta renal, por exemplo, que ela é rica em gordura, às vezes compromete não só a questão de criar uma aversão, de aumentar a perda catabólica, como intensifica um quadro inflamatório pancreático, né? Então, a gente não tem que pensar em dieta renal ali naquele momento, né? Não é isso que vai garantir a melhora clínica da situação, tá? Então, é sempre uma dieta que vai garantir o requerimento energético do paciente. E lembrar que ele tem que comer quantidade, né? E não só uma lambidinha, uma colher, né? O que acontece muito, às vezes, não, tá comendo, mas tá comendo quanto, né? E não deixar isso, uma lesão renal aguda, um quadro grave, inviabilizar uma sonda, né? Pode ser uma sonda nasogástrica, uma sonda esofágica, né? A gente tem que destinar uma alimentação adequada em quantidade adequada, né? Outras coisas que a gente geralmente acompanha, né, em relação à parte de tratamento, é a questão do diurético, né? Quando aquele animal ele não produz urina suficiente e acaba sendo o desespero, né? Mas lembrar que o paciente ele só vai precisar de diurético quando ele estiver hidratado. Então, muitas vezes ele não vai produzir urina suficiente porque ele está desidratado, gente. Então, muitas vezes vai chegar desidratado, primeiro precisa corrigir,
né? O diurético vai vir naquele cenário que o animal já está hidratado, já está euvolêmico, né? Que você já identificou que ele está tendo uma oligúria, né? Tendendo à anúria, faz o diurético na tentativa de restabelecer um fluxo urinário, mas não resolveu, é terapia dialítica, muito provavelmente, né? Então, assim, assim como nós temos na doença renal crônica, existe uma graduação da lesão renal aguda, né? Então, a gente não fala de estadiamento de lesão renal aguda, a gente fala de graduação. Por quê? O animal não está estável e é uma alteração dinâmica, né? E ele pode ir para os dois lados, tanto ele pode se recuperar, quanto ele pode piorar e evoluir a óbito, né? Então, é a graduação, o nível de gravidade da lesão renal aguda. E a gente vai avaliando isso pela creatinina, né? E também pela questão de produção de urina e de necessidade de terapia dialítica, né? Então, a gente, depois que identificou a IRA, né, que está conduzindo o tratamento, as monitorações seriadas servem para colocar qual que é a gravidade daquele paciente e qual que vai ser, né, as intervenções, né, mais urgentes que a gente vai precisar fazer. Eu ia perguntar para vocês na sequência a importância do monitoramento, né, do paciente internado, mas vocês já foram ressaltando vários pontos. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, senão eu vou fazer outra pergunta. Eu Vocês acho que foram... eu só. Oi, pode falar, Fer. Pode falar, imagina, desculpa. Eu acho que eu só vou, assim, salientar para o pessoal, né? Porque quando a gente está na academia, a gente sabe, né, que, por exemplo, a monitoração é a cada 24 horas, no máximo 48 horas. A gente sempre tem que, quando vai para o atendimento clínico particular, né, a gente tem que sempre fazer o máximo possível, né? Então, às vezes, a gente não vai conseguir monitorar esse paciente da forma que a gente queria, mas vamos tentar, né, para o pessoal que está saindo, monitorar da melhor maneira possível. A gente sempre vai ter que dançar conforme a música, né? Então, não consigo monitorar tudo todos os dias que eu consigo, vamos monitorar o que eu mais preciso agora, o que é mais urgente. Lembrando de sempre que a gente tem que monitorar tudo que a gente consegue, né? Mas sempre pensar nisso, não é só porque a gente não vai conseguir 100% daquilo que a gente quer, que a gente não pode trabalhar bem com aquilo que a gente consegue, tá? Eu acho que é só isso daqui são as questões de vivência, às vezes, no mundo particular, que a gente tem que ter, que é muito legal para o pessoal que é mais novo entender isso. Exatamente. E uma coisa também interessante nessa questão de monitoração é que a gente pode ter a recuperação, né, da lesão renal aguda. E assim, quando que a gente vai dar alta para esse paciente, né? Então, assim, a gente vai ter que estar acompanhando se ele está estabilizado na ureia da creatinina, né? Se ele está, não necessariamente em valores normais, tá? Então, a gente tem que lembrar que dependendo do grau da lesão renal aguda, esse paciente vai se tornar um doente renal crônico, né? E também que a recuperação, ela pode durar meses, tá? Para que esses valores voltem, né, gradativamente a um patamar menor, né, ou dentro da referência. E outra coisa que acontece muito é que quando esse animal começa a recuperar, a tendência é que ele produza mais urina, né? Que ele tenha uma poliúria. Não dá para dar alta nesse momento, porque ele vai desidratar. E aí ele vai ter um risco de lesão renal aguda pré-renal, né? Então, assim, a gente vai ter que monitorar como que está essa produção na hora da recuperação para ou incrementar essa fluidoterapia ou então ir desmamando, né? A gente não pode também tirar a fluidoterapia de uma hora para outra, né? Então a gente vai desmamando essa fluida muito provavelmente, vendo como que ele repercute, né? Na creatinina, na produção de urina, né? E vai vendo como esse animal ele se estabiliza. Ele tem que comer, ele tem que estar ativo, né? Ele tem que gerir água suficiente. Então é nesse cenário de recuperação que sim, aí a gente pensa em dar alta para esse paciente, né? E levando em consideração que mesmo assim ele ainda pode, né, melhorando gradativamente, né, depois da internação. Excelente, meninas. E eu gostaria de saber, acredito que todos aí, o prognóstico da lesão renal aguda. O prognóstico ele é sempre o tchan da questão, né? E principalmente quando a gente trabalha com tutor, é isso que ele quer saber no final, né? Mas quando a gente pensa em lesão renal aguda, a gente tem que pensar que o prognóstico desse paciente é muito variável, né? Ele vai depender principalmente da gravidade da azotemia desse paciente, se a gente conseguiu identificar a causa de base dessa doença
e se às vezes essa causa de base ela é ou não removível. Então, às vezes o paciente tem uma doença, um paciente com uma leishmaniose, por exemplo, ele vai ter uma lesão renal uma lesão renal crônica, de forma crônica. A gente consegue remover? Não, não consegue. Então a gente tem que trabalhar nisso. Se a gente consegue, né, equilibrar todas as doenças associadas, então, por exemplo, igual eu falei mais cedo, um paciente que sofreu uma lesão aguda e é um cardiopata e um endocrinopata, e um poodle de 15 anos, né? Qual que vai ser o prognóstico desse paciente? Esse Com paciente só tem periodontite. uma periodontite, exatamente, faltou. O que que esse paciente, o que que a gente vai conseguir corrigir desse paciente, né? Igual a Su acabou de comentar, o retorno da função, ele é gradual, né? As concentrações de ureia e creatinina sérica, elas vão reduzindo lentamente. Então, em torno de 10 a 15 dias, se o paciente for recuperar, depois que ele estabilizou e começar a se recuperar, leva em torno de 10 a 15 dias para começar a baixar, para começar, às vezes, normalizar. Mas tem paciente que vai ficar muitas semanas ainda com esses níveis alterados e depois ele pode normalizar, né? Então, quando a gente pensa numa doença aguda que tem uma alta taxa de mortalidade, o prognóstico realmente ele pode ser considerado de reservado a ruim. Mas não, isso não quer dizer que a gente não tem que tentar, não tem que fazer de tudo, mas sim realmente conversar com o tutor, deixar isso ciente, que ele é muito variável, depende do que está causando, de quão rápido esse tutor trouxe esse paciente para a gente, de quão rápida e efetiva foi a nossa intervenção e de quantas comorbidades associadas a gente conseguiu controlar, tá? Então isso realmente varia muito. E outra coisa legal em relação à parte do prognóstico é que é totalmente dependente da causa, né? Igual a Gabi comentou. Então, por exemplo, eu acho que a gente acaba atendendo muita lesão renal aguda que a gente sabe que é responsiva a volume, né? Então, quantos animais chegam com ureia e creatinina, faz uma fluido, melhora, vai para casa. Esse quadro, ele estava em lesão renal aguda? Estava em lesão renal aguda, pré-renal, né? Só que qual foi o prognóstico? Foi bom, porque era uma pré-renal responsiva a volume, né? Só tinha isso, a questão era a desidratação. Corrigiu a desidratação, foi responsível, né? Outra questão é pós-renal, um gato obstruído, né? Quem nunca atendeu um gato obstruído? Né? Às vezes pega uma ureia, uma creatinina, que você fala, meu Deus do céu, vai morrer, mas não vai morrer, né? Você desobstrui o animal e no outro dia você fala, meu Deus, aconteceu uma mágica aqui, né? E o prognóstico é bom, né? Ele vai melhorar. Então, assim, depende muito da causa, né? Agora, aquele paciente, às vezes, que já tem as três origens, né? Uma condição renal intrínseca, aí a gente está com um prognóstico muito reservado, né? Muito reservado mesmo. E evoluindo a ruim na grande maioria das vezes. Eu acho que É, uma coisa também que a gente pode comentar é que uma coisa que eu vejo, às vezes o tutor traz paciente, a gente atende e depois o tutor desaparece, né? Eu acho que isso, eu estava até hoje conversando com os colegas, é realmente isso. O paciente veio, ficou bem, voltou depois de 2 meses. A gente também tem que conversar com esse tutor da importância desse paciente voltar para atendimento, para acompanhamento, depois que ele está bem, né? Porque às vezes o paciente já passou por um quadro de lesão aguda, ele ficou bem, foi para casa, mas a gente já tem que, quando a gente atende esse paciente, a gente tem que pensar, será que ele já teve? Né? Porque isso interfere muito no prognóstico que a gente vai ter agora para esse animal. Então, sempre tentar conquistar esse tutor para ele continuar vindo para a gente realmente conseguir oferecer um prognóstico melhor para esse animal. e assim, diante de tudo que vocês discorreram, né, sobre a lesão renal aguda, sobre a gravidade, a alta taxa, né, de mortalidade, há algo que possa se fazer para preveni-la? Acho que na questão de campanha, né? Esse é o ponto-chave. A gente quer prevenir, né? Então, assim, o que que eu geralmente considero de prevenção? É evitar as causas, né? De base aí que levam a uma lesão renal aguda. Então, no quesito tutor, né? A gente tem muita doença infecciosa ainda, né? Então, a questão de vacinação em dia, né? Tentar prevenir nesse sentido. A questão de um controle de ectoparasitas, né? Então, assim, infelizmente, pelo menos aqui na nossa região, é muito comum a hemoparasitose ainda, e a hemoparasitose é uma causa importante de lesão renal aguda. Então, esse controle de ectoparasitas, né? A questão da leishmaniose, meu Deus do céu, né? Se a gente pensar em leishmaniose, áreas endêmicas, aí a gente está tendo quase no Brasil inteiro.
Então, esse controle, né, repelente. Então, assim, eu acho que a prevenção começa por aí, né? E pensando na questão dos colegas, né, no ambiente clínico, assim, é tentar realmente não fazer mal. Então, assim, aquele animal está desidratado e ele precisa de um anti-inflamatório, né, não esteroidal, acabou de fazer uma cirurgia. Primeiro, o animal não deveria fazer uma cirurgia desidratado, né? Então, assim, corrija qualquer causa de comprometimento hemodinâmico antes de qualquer intervenção. Mas vai fazer um uso de um anti-inflamatório, ter que garantir que ele não está desidratado, né? O anti-inflamatório é um nefrotóxico importante, mas ele é nefrotóxico principalmente quando existe um desafio hemodinâmico, né? Então, se esse animal está desidratado, vai ser um motivo aí muito importante de lesão, né? Se esse animal precisa fazer uma antibiótico terapia com aminoglicosídeo, né? Essa questão, ele pode não ser, né? Não ter nada de comprometimento renal, mas pode se tornar um dente renal por conta disso. Então, garantir hemodinâmica, né? Então, eu acho que o grande ponto da prevenção, no quesito nós, profissionais, é não fazer mal, né? E, tipo, pensar que o rim está sobre efeito, né? Se eu vou fazer um anti-inflamatório, eu vou ter que avaliar. Então, assim, quantas vezes a gente faz um anti-inflamatório, passa para casa e vai ver esse animal depois de 20 dias, né? Não pode uma coisa dessa. Ah, vomitou, ignora, né? Tudo bem, né? E ele tá lá desidratando, tomando anti-inflamatório, né? Então, eu acho que é essa questão. E também pensando nos tutores, né? Não fazer automedicações, né, em casa. Então, a gente tem muito isso também, às vezes dá um remédio, o animal não tá bem, vamos dar um remedinho, e nessa de dar o remedinho, erra na dose, é um remédio tóxico, e aí a gente vem, né, com uma lesão renal aguda importante. Ou então a questão das plantas, né, da uva, do alimento, acho que a conscientização é tentar evitar as causas de lesão renal aguda mesmo. Eu acho que um ponto legal que eu gosto de bater na tecla é orientação de tutor também, né? A gente conseguir conscientizar esse tutor na clínica, mas isso muito com os clínicos gerais, né? De check-ups, da importância de um check-up numa alteração, num paciente que está saudável. Porque às vezes com o check-up a gente tem um histórico desse paciente e a hora que ele fica doente a gente já consegue identificar que aquilo não é o normal dele. E muitas vezes o que eu consigo, gosto de fazer com os meus pacientes. Se eu atendo um paciente com uma doença renal crônica, uma lesão renal aguda, eu pergunto: você tem mais animais em casa? Tenho. Faço um check-up, porque vai saber se ele também não se intoxicou ou está doente também e não teve manifestação clínica ainda. Esse a gente consegue pegar no início. Então, o grande, acho que a gente tem que evoluir é para a medicina preventiva do que na medicina curativa. Óbvio que a curativa é importante, mas trabalhar na prevenção desse paciente é realmente muito importante. A gente tem que levar isso em consideração e fazer esse trabalho de conscientização do tutor diariamente, né? Porque não é do nada que a gente consegue mudar esse pensamento, né? E a gente conseguindo melhorar prevenção, check-ups, a gente consegue melhorar todo um cenário do paciente. E exatamente essa questão de ter o histórico do paciente facilita muito para nós entender a dinâmica dessa doença que esse paciente está apresentando agora. Tem uma pergunta aqui, se as doenças renais, elas têm predisposição genética. Sim, algumas têm, né? Principalmente considerando glomerulopatias, né? Quando a gente pensa em glomerulopatias, a gente tem predisposição genética e racial, né? Então, pode acontecer sim na questão dos rins policísticos, por exemplo, é uma condição, né? Geralmente, essas apresentações são mais de cronicidade, né? Porque às vezes o animal ele tem já essa alteração, né, no gene, ou então uma predisposição racial, ele vai nascer com aquela alteração e aí ele vai se adaptando a ela, né? Muitas vezes. Ou ele vai desenvolver precocemente aquela alteração e vai se adaptando a ela, né? Mas tem sim, tá? Tanto a parte de rins policístico, como glomerulopatias, né? Malformações renais. Então, assim, existe sim. E a gente tem que lembrar que esse paciente que já tem essa predisposição a uma alteração, uma doença genética, uma doença familiar, ele consequentemente
a função renal dele já não é 100%, então ele tem mais predisposição a uma lesão aguda. Então, às vezes, se a gente identificou um paciente novinho lá, que foi passar numa castração, fez um ultrassom e já viu que tem uma alteração de caráter crônico, ele realmente está mais suscetível a uma lesão aguda. Então, esse paciente ele precisa desse acompanhamento. Tem uma outra dúvida aqui, se a utilização de nutracêuticos à base de cranberry é eficaz na redução de toxinas urêmicas. Olha, Olha, eu nunca li sobre isso, só que eu vou dar minha opinião a respeito de nutracêuticos, né? Eu acho que toda a questão de nutracêutico, né? Seja o Cranberry, ou uma quitosana, ou um complexo vitamínico que tem mil coisas, né? Ou fitoterápico, todo tipo de nutracêutico, ele pode auxiliar, mas não é ele que vai dar o suporte essencial, tá? E geralmente eles são extremamente caros, tá? Então, assim, o que que a gente tem que fazer? Garantir aquilo que vai funcionar e que tem evidências que vai funcionar. E não utilizar um produto que não tem tantas evidências, às vezes não tem nem estudos de segurança, né? E que vai realmente comprometer financeiramente, às vezes, a continuidade do tratamento. Então, às vezes, esses animais, né, que a gente está comentando, eles ficam dias internados, né? E pensando num ambiente particular, saindo da universidade, infelizmente é algo que fica caro, né? Então, a gente tem que priorizar aquilo que tem evidência e que realmente funciona, né? Antes de abrir mão de coisas que são adjuvantes, que podem ou não contribuir e possivelmente podem até eh, causar mal, tá? minha opinião sobre eles, né? Existem dois tipos de tutores, os que gostam muito e os que não fazem tanta questão, né? Eu acho que quando a gente pensa em nutracêutico, né, mesmo sem evidência, a gente tem que parar, a gente tem que, como veterinário, a gente tem que perder um tempo lendo bula de coisas. Por exemplo, existem muitos remédios que são vendidos com nome que induz a entender que aquilo é para o rim, né? De várias marcas, de vários princípios, várias concentrações. A gente tem que parar, olhar essa bula, entender essa bula e realmente olhar para o meu paciente, que é um nefropata, e pensar: isso vai ser bom para o meu paciente em quê? O que que eu vou conseguir adicionar a mais no tratamento desse paciente que realmente vai me trazer um efeito positivo. Se, por exemplo, igual a acabou de comentar, eles são caros, né? Se o paciente precisa de um remédio para controle da hipertensão e o nutracêutico, se os dois tiverem o mesmo valor e o tutor puder escolher um ou outro, a gente tem que optar por aquilo que realmente o paciente vai estar precisando. Mas tem tutor realmente que gosta muito, que tem essa necessidade de dar alguma vitamina, de dar alguma coisa. Então, para esses pacientes, o que eu falo? A medicação essencial deles está sendo mantida? Sim. Vamos ver qual nutracêutico ele está tomando, né? Ele toma o ômega. Ômega é maravilhoso, né? Então, o ômega, ele fica. Eu realmente prescrevo para os meus pacientes. Agora tem as outras apresentações comerciais. Vai ser benéfico em quê? Pode auxiliar? Não vai interferir com o meu outro tratamento? Não. Então, a gente pode manter esse. Não vai interferir financeiramente meu tutor? Não. Então, a gente pode manter esse. Então, a gente tem que avaliar cada caso um caso. Tem tutor que ele vai ter que fazer ou nutracêutico ou medicação que a gente compra numa farmácia. Então, aí, esse tutor realmente ele vai precisar desse nutracêutico. Tem tutor que não tem problema. Então, a gente também tem que alinhar essa questão do nutracêutico e realmente ver se vai ajudar muito esse meu paciente, né? A gente tem que ter esse senso crítico também. E eu acho que só para complementar também, essa questão, às vezes, que o tutor tem a necessidade, né? Ele quer dar o remédio, né? O nutracêutico. Tem que pensar também no animal, porque às vezes esse animal já toma 5 remédios, né? Aí vai colocar mais um remédio. E qual a qualidade de vida desse paciente, né? Um remédio que talvez não tá ali mudando muito o cenário. Então, tem que pensar tudo isso. Suelen, Maria Gabriela, eu gostaria de agradecer mais uma vez esse nosso bate-papo extremamente enriquecedor. Eu acho que foi assim, é um evento tão importante, né, para o aprimoramento aí dos médicos veterinários, e a gente também não deixa de ser tutor, né? Então, para o Sim. conhecimento de nós tutores aí, tanto de cães quanto de gatos, né, dessas afecções renais aí que podem
comprometer a qualidade de vida e a sobrevida desses pacientes, né? Então, para mim foi uma tarde extremamente enriquecedora. Tenho certeza que para os demais participantes também. Então, só tenho a agradecê-las, tá? Em nome da comissão organizadora, dos 3 programas aí da graduação em medicina veterinária, do programa de aprimoramento profissional e do programa de pós-graduação em ciência animal, nós só temos a agradecê-las, tá? Gostaria de agradecer também os participantes e abro a palavra para vocês novamente, se caso vocês queiram fazer algum outro comentário, fiquem à vontade. Fer, Ah, só antes de. Pode falar, posso, Gabi. não, pode falar. Antes de finalizar, né, trazer as considerações finais aqui, eu gostaria de responder a pergunta da Ana, acho que ela passou ali no chat, que se o animal ele está desidratado e tem leptospirose, né, qual trataria primeiro? Então, assim, quando a gente pensa na desidratação, a gente fica nessa questão, às vezes, que é um tratamento demorado, mas não é, tá? Então, assim, quando a gente vai hidratar um paciente, a gente pode hidratar em 4 horas de internação, tá? Dependendo da situação do animal, tá? Então, por exemplo, é um animal que não tem cardiopatia, não tem congestão, né? Ele pode receber um alto volume que não vai ter problema. Então, até 4 horas a gente pode hidratar esse paciente. 4, 6 horas é o suficiente para ele hidratar, né? Na grande maioria das vezes. Então, não precisa ficar dias e dias, né, buscando hidratação, né? Às vezes, em poucas horas você consegue chegar nesse resultado. E aí, o tratamento para leptospirose entra concomitantemente, tá? Então, a gente vai fazer, sim, o tratamento para leptospirose, que é atualmente como mais eficácia, né, a doxiciclina, tá? Então, a gente entra com o antibiótico, né, se esse animal não estiver vomitando, porque ela é via oral, e faz a hidratação, né? Então, enquanto a gente não tratar a causa, né, a gente não vai tirar o animal da lesão renal aguda. E aqui ele tem duas, então tem que entrar nas duas vertentes, tanto corrigindo pré-renal quanto corrigindo intrínseca, né, que é a leptospirose, tá? E lembrando que essa hidratação ela pode ser corrigida, né, em curto intervalo de tempo. E aí, finalizando, né, agora, gostaria muito de agradecer, Fer, foi um prazer, né, sempre bom aqui discutir. Gostaria de agradecer não só o convite, né, e ao programa, como agradecer a Gabi, que também me atendeu, aceitou, né, meu convite também, que eu queria muito que ela participasse desse bate-papo, que a gente trabalhou junto ali no doutorado e construímos uma amizade, é sempre bom, né, trazer para perto. Então, gostaria de agradecer todos os presentes, né, espero que vocês tenham, né, entendido alguma coisinha que a gente possa ter contribuído, né, para essa parte de conscientização, que é o nosso foco. Se tiverem dúvidas, né, eu tenho o Instagram, então se quiserem me procurar por lá ou me achar em alguma plataforma, fiquem à vontade, tá? É Suelen Maia, vocês vão encontrar e fico à disposição. Bom, queria agradecer a Fer, né, pelo convite, a Su também por incluir meu nome. É sempre gostoso discutir, né? Porque quando a gente tem várias pessoas, principalmente de lugares diferentes, a gente tem várias opiniões, várias informações e tudo agregando, né? Agradecer, né, aos participantes que ficaram aqui, as dúvidas, né? Porque tudo isso faz a gente pensar e melhorar a nossa questão de veterinária. Pessoal, também, se quiserem me procurar no Instagram, meu Instagram, eu brinco, né, que não tem nada de veterinária, mas a gente sempre está lá discutindo, às vezes, alguma coisa, passando alguma coisa. Gabi Picelli, é meu sobrenome com azinho. E fica aqui aberta o agradecimento a todos pelo esse evento, que é sempre, sempre bom a gente melhorar e levar o nível da nefro no Brasil e no mundo também. Com certeza. A gente que agradece, né? Ter 2 especialistas aí para poder falar do assunto. Nós somos privilegiados por isso essa tarde. E eu também, para poder finalizar, além dos agradecimentos, eu acho que seria interessante a gente enfatizar também, né? Se às vezes a pessoa não se sentir segura para atender determinado paciente, tem os especialistas aí para serem os auxiliares, né? Eu acho que nós na medicina veterinária, a gente precisa se atentar muito a isso, né? Não se sentiu seguro, não é daquela área, não tem uma certa prática, mas tem os especialistas aí justamente para poder nos dar esse apoio, né? Não digo só na nefro-uro, nas outras áreas também. Então, isso eu acho que é muito importante dentro da nossa profissão.
Meninos, um prazer enorme ter ficado à tarde conversando com vocês sobre esse assunto. Muito obrigada mesmo. Um abração para vocês. Até Obrigada, mais. gente. Beijo, boa, Tchau, bom final tchau. de dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá. Obrigada.